Então, nós queremos, em nome do curso de Pedagogia, na nossa Semana da Educação, nós queremos agradecer imensamente a disponibilidade da Adriana e da Karen de trazer para a gente, né, uma oficina sobre o uso do Picklers como ferramenta, não, Plickers. Tinha um professor amigo meu que falava Picklers e aí fica na cabeça, né? Mas dá até para brincar com isso, então, o uso do Plickers como ferramenta de avaliação. Nós queremos dar boas-vindas aqui para as nossas alunas e alunos, também quem for chegando. A nossa oficina vai ser gravada para que também depois outros possam assistir. E eu vou, então, em nome do curso de Pedagogia, além de agradecer a presença de todos, eu vou passar a palavra para a Adriana e para a Karen, para que elas possam se apresentar para vocês e passo já a palavra, porque hoje a gente veio para ouvir vocês. Espero que todo mundo aproveite. Eu também vou aproveitar bastante. E estou aqui, qualquer coisinha, só me chamar, tá bom, meninas? Tá bem, obrigada. Muito obrigada. Vamos lá. Quem iniciando? Você quer que eu comece aqui, Dri? Pode começar, né? Acho que lá no compartilhando já, né? Bom, boa noite a todos. E a gente vai começar compartilhando aqui para que vocês consigam ver já quem nós somos, né? Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, sim. Bom, então, boa noite, meu nome é Karen, eu já vou me apresentar melhor para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do Picklers como ferramenta de avaliação e um pouquinho sobre a gamificação a favor da aprendizagem. A gente já usa o Picklers há algum tempo, né? Inclusive, antes da pandemia presencialmente, depois lançaram essa forma que a gente vai mostrar também para vocês hoje, de usar a ferramenta toda online, e a gente achou que era bastante interessante trazer um pouquinho da ferramenta e também da gamificação em sala de aula. Eu vou colocar um vídeo aqui para a gente começar. Bom, então, antes da gente falar um pouquinho desse vídeo da acolhida, eu vou me apresentar. Eu sou a Karen, eu sou graduada em Letras, Português e Inglês, sou mestre em Educação pela Unital, e sou atualmente doutoranda aqui na Universidade Mackenzie. Eu atuo como coordenadora dos anos finais na Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos, com a Adriana. A Adriana trabalha também comigo, somos parceiras aí já há alguns anos, fizemos mestrado juntos, trabalhamos juntas, enfim, por isso que estamos juntas aqui hoje. A gente acaba fazendo várias atividades juntas, né, Dri? Você quer se apresentar, Dri? Boa noite a todos. Meu nome é Adriana Izumi, eu sou graduada no curso de Pedagogia, mestre em Educação pela Universidade de Taubaté, né? E hoje eu sou doutoranda aqui pela Universidade Mackenzie. Eu atuo como orientadora de ensino lá na rede municipal de São José dos Campos, na Escola de Formação de Educadores, né? Com formação de professores, e participei como uma das autoras do currículo de matemática, né?
e eu e a Karen ali sempre como parceiras, né, Karen, já há um bom tempo, na orientação pedagógica de escola, no mestrado, e hoje aqui compartilhando essa caminhada aqui no doutorado. E aí, para a gente falar um pouquinho do vídeo de acolhida, enquanto eu falo com vocês, eu queria pedir para vocês colocarem o primeiro nome de vocês no chat para a gente ir preparando a atividade no Picklers. E aí, o que eu queria falar para vocês sobre o vídeo é a gente quer trazer um pouquinho para vocês hoje do aplicativo, mas é muito importante também lembrar que a tecnologia ela é só uma ferramenta. Ela não muda a aula, ela não muda a educação. A gente pode utilizá-la ou não. Tem muitos recursos maravilhosos e o Picklers é um deles, mas a gente não pode achar que a tecnologia vai mudar a aula, né? Então, lá no vídeo a gente viu que, apesar de o professor sair da lousa e os alunos irem para o computador, e o professor também, a dinâmica da aula não mudou. Os alunos continuavam não participando, tinha aluno que estava no site de redes sociais, tinha aluno fazendo outras coisas, tinha aluno não prestando atenção. Então, não basta ter a tecnologia e os aplicativos, né? Tudo faz parte da estratégia que o professor usa na sala. Essa primeira coisa que a gente queria chamar a atenção é muito importante para o que a gente vai dizer aqui a partir de agora. Continuando, todo mundo conseguiu colocar o nome no chat? Acho que sim, né? Então, hoje, o percurso que a gente definiu para essa noite a gente fez a acolhida, nós vamos ter um aquecimento, a gente vai começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre essa questão da gamificação. Vamos falar um pouquinho daí do Picklers, né? Das aplicações do Picklers. Faremos algumas reflexões e vamos para encerramento e avaliação do encontro. Então, qual que é o objetivo da oficina? Então, desenvolver competências e habilidades para a utilização de tecnologias digitais aplicadas à educação, analisar recursos didáticos na aplicação de softwares educacionais que apoiem os processos de ensino e aprendizagem na educação básica, conhecer o aplicativo Picklers e suas funcionalidades no apoio à aprendizagem. Agora a gente vai para um aquecimento. E aí eu vou pedir para vocês entrarem na página do Kahoot por meio desse QR Code que vocês estão vendo na tela. Eu vou dar uns minutinhos para vocês acessarem. Vocês vão colocar o nome de vocês. Eu vou só ter que trocar aqui a tela, só um minutinho. Prontinho. Vamos ver se vocês conseguem, então, acessar pelo QR Code. Se vocês não conseguirem, aí eu coloco o link no chat para vocês acessarem. Amanda entrou. A Ana. A Larissa. Caso vocês queiram conversar, falar com a gente, estiver dando algum problema, pode abrir o microfone também, tá, gente? A gente vai conversando. Acho que tá dando certo pelo QR Code, né? Quem mais? Tem mais alguém? Acho que eu vou colocar o link no chat para se alguém não estiver conseguindo.
Pronto. A Esther entrou. Priscila, Camila. Temos... A Ana já tinha entrado. Tem duas Camilas. Camila Honório e a Camila Lira. Sim, são duas Camilas. É. Será que tem mais gente, Dri? Eu não consigo ver o chat daqui. A hora que todo mundo tiver entrado, aí a gente começa o jogo. Tem 7 pessoas aqui no jogo. Pode começar? Eu não tô te ouvindo, Dri. Desculpa. Ah, imagina. Acho que sim, só tá faltando, acho que o Geraldo, que ainda não entrou. A Ana Thaís, duas Camila, Esther, certo? A Larissa, acho que pode começar, Karen. Então tá bom. Então agora vocês vão responder algumas perguntinhas. Eu vou fechar aqui. Então, a partir do momento que todo mundo entrou no jogo, eu fecho aqui e a gente começa o jogo. E aí vocês vão receber algumas perguntas para vocês colocarem a resposta certa. Então vamos iniciar. Então a gente vai falar sobre tecnologia. 3, 2, 1. É um quiz que faremos, certo? E aí, todo mundo pronto para começar? Tá acabando o tempo. Todo mundo pronto. E aí a gente vai para a próxima pergunta. Ah, antes tem a pontuação, desculpa. A Camila ficou em primeiro lugar. E aí, assim, todas as respostas eram certas. Por que a Camila ficou em primeiro lugar? Camila Honório. Porque ela foi mais rápida ali no dedinho. Quanto mais rápido, fica em primeiro lugar. Segundo, a rapidez conta aqui no Kahoot. Vamos para a próxima pergunta. Você acredita que o uso da tecnologia em sala pode aumentar o engajamento dos estudantes? E aí, tem certeza que sim? Acredita que a tecnologia só dá trabalho para o professor? Ou somente se ela for bem utilizada com objetivos bem definidos? Ficou dividido aí, hein? Vamos avançar. Agora a Amanda passou em primeiro lugar. Próxima pergunta. Você já atua em sala de aula? Aí tem algumas opções aí. Já sou experiente, sou estagiário e já atuo, sou estagiário, só observo ou nunca atuei? Para a gente conhecer um pouquinho vocês. Ah, legal. Então a gente tem aí 2 pessoas que ainda não atuaram, né? E um experiente. E aí, para finalizar, a gente tem um pódio aí. A Esther, com 2.500 pontos, ficou em terceiro. A Ana em segundo e o grande vencedor ou a grande vencedora, a Amanda, com 2.600 pontos. Parabéns para a Amanda, vencedora. E aí, gente, retomando a nossa conversa, para a gente pensar um pouquinho. Então, a gente fez aí uma brincadeira, né? É claro que em sala de aula, no dia a dia, para cumprir a atividade no dia a dia, o professor vai usar um conteúdo verdadeiro aí dentro do currículo, do conteúdo que ele precisa cumprir, né? A gente fez aqui uma brincadeira.
E aí, quais elementos de gamificação podem ser observados no aplicativo Kahoot? São vários, certo? E eu coloquei aqui alguns para vocês, né? Então, a gente tem sistema de pontuação, os avatares, os desafios, né? Então, o avatar, os alunos gostam de trocar o avatar, colocar o que mais parece com ele. Tem o feedback, porque a gente fica sabendo quem fez mais pontos, quem ganhou. Tem a pressão do tempo, porque precisa terminar rápido. Tem uma competição e tem um ranking, que são coisas que envolvem os alunos, que envolvem as pessoas que estão participando, né? O Kahoot é uma das plataformas gamificadas. Existem várias, né? Então, o Kahoot é esse que a gente usou agora. Tem o Picklers, tem a Khan Academy, Duolingo e várias outras plataformas que a gente pode utilizar. E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia e gamificação em sala de aula. A gente trouxe um pedacinho, um trecho desse livro, né, que é da Lilian Bassic e do José Moran, são os organizadores. O título dele é Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. E aí, o que ele traz sobre tecnologias, né? As tecnologias propiciam a reconfiguração da prática pedagógica, a abertura e plasticidade do currículo e o exercício da coautoria de professores e alunos. Por meio da mediatização das tecnologias de informação e comunicação, o desenvolvimento do currículo se expande para além das fronteiras espaço-temporais da sala de aula e das instituições educativas. Supera a prescrição de conteúdos apresentados em livros, portais e outros materiais. Estabelece ligações com diferentes espaços do saber e acontecimentos do cotidiano e torna públicas as experiências, os valores e os conhecimentos antes restritos ao grupo presente nos espaços físicos onde se realizava o ato pedagógico. Um exemplo grande disso é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Nós não estamos restritos a um grupo presente num espaço físico. Nós estamos cada um num lugar. Não sei se vocês estão todos em São Paulo, mas durante a aula a gente tem gente em São Paulo, aqui em São José dos Campos e em outros estados aí pelo país. E poderíamos ter fora do país também. Para além do espaço físico, quando a tecnologia está na sala de aula, a gente pode ter a inserção de vídeos, de conteúdos, de música, das mais diversas mídias que não ficam ali restritos num papel, num livro que o professor está usando. Então, a tecnologia, ela traz essa possibilidade. O que a tecnologia traz hoje é a integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante, entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada que se mescla e hibridiza constantemente. Por isso, a educação formal é cada vez mais blended, misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais. O professor precisa seguir comunicando-se face a face com os alunos, mas também digitalmente com as tecnologias móveis, equilibrando a interação com todos e com cada um. Então, há essa mistura, né, do que está presente, físico, do que está no papel, do que está no livro, mas também no que está no computador, no celular e em outros meios. Esse trechinho também é do livro que eu mostrei para vocês aí anteriormente. E aí a gente falou de tecnologia e a gamificação. A gamificação é a integração dos elementos dos jogos, como níveis, selos e competição ao currículo. Então, eu trago para o currículo esses elementos. O objetivo é criar uma motivação intrínseca, em que o aprendizado acontece por meio das próprias brincadeiras, sem separação entre a teoria e a prática. O professor tem uma atuação semelhante à de um designer de jogos, buscando maneiras para que o aluno sempre queira jogar mais, engajar-se mais e descobrir novas formas de interagir com o conhecimento e o mundo ao seu redor.
Mas não se trata de oferecer puramente entretenimento aos estudantes. A gente não vai lá para entreter, para brincar, né? Por isso que diz ali em cima, que é atrelado à brincadeira e o aprendizado. Os jogos são sempre bem-vindos, independentemente da faixa etária. Mas quando são apresentados em sala de aula, devem ter como foco potencializar aspectos de aprendizagem. Os alunos que temos hoje são rápidos na questão tecnológica. Eles jogam pelo celular, pelo computador, pelo videogame. Temos uma vantagem que é poder pensar em alguma coisa que faz parte do cotidiano deles e fazer isso para aprendizagem é muito significativo, aponta Jefferson Heleno, professor coordenador de tecnologias educacionais do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino dentro da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Esse trechinho é do site Porvir, da plataforma. E aí, resumindo, né? A gamificação é a técnica de utilizar os mesmos elementos incorporados nos games em contextos fora dos games, para envolver pessoas, motivar, aumentar a atividade, reter a atenção do usuário, promover a aprendizagem e resolver problemas. Ficou conhecida como gamificação. Assim, em sala de aula, a estratégia de gamificação propõe o uso de elementos de jogos no processo de aprendizagem. E a gente pode utilizar a gamificação sem tecnologia digital? A gamificação não precisa da tecnologia para existir, mas ela é beneficiada pelo uso da tecnologia por meio de tablets, smartphones e computadores, para aplicar conhecimentos por meio de atividades interativas. E isso deixa o aprendizado mais dinâmico, construtivo e atraente para os alunos. Mas ela também pode ser usada em jogos analógicos. Então, a partir do momento que eu proponho um desafio para os meus alunos, uma competição, um jogo em que um grupo, são grupos e eles estão ali competindo entre eles. Eu posso não ter tecnologia nenhuma, mas se eu coloco os elementos dos games na aula, eu estou gamificando a minha aula. É claro que a tecnologia ajuda, mas ela não é fator determinante. Por que que os jogos são tão interessantes e por que que gamificar uma aula faz com que os alunos se engajem mais, né? Então, tem uma teoria que diz que existe um círculo mágico, né? O que que é isso? Num jogo, seja jogo completo, tô ali só jogando, ou uma gamificação, que é isso que a gente faz em sala de aula, a gente traz elementos do jogo, os participantes entram numa bolha da realidade imaginária, onde são aceitas regras que podem ser totalmente ilógicas no mundo real. Então, eu estou ali focada naquela ação, seja um jogo ou uma gamificação em sala de aula. E é como se fosse um círculo fora da realidade, né? Tem regras diferentes da realidade. O que acontece quando a gente joga? Então, criada pelo psicólogo húngaro Mihaly, e o segundo nome é muito difícil, a teoria do estado de fluxo, que é o flow theory, busca compreender o que um indivíduo precisa para atingir um estado pleno de satisfação, concentração e motivação inerente à realização de uma tarefa. Trata-se de um estado de total engajamento, onde as pessoas ficam 100% presentes e focadas. Um fluxo que nos permite desempenhar com prazer e eficiência tarefas que desafiam as nossas habilidades. Então, quando eu gamifico a aula, eu estou desafiando os meus alunos, né? Eu estou envolvendo, eu estou engajando. E aí, isso faz com que eles fiquem tão imersos naquela atividade que fica mais fácil aprender, certo? Por isso que a gamificação, ela é tão... Deixa eu parar de compartilhar, desculpe. Pronto. Por isso que a gamificação, ela é tão bem-vinda na sala de aula, porque ela tem essa possibilidade de envolver verdadeiramente os alunos ali, de fazê-los se engajar, né? Então, eu quero ganhar, eu quero participar, e fica todo mundo ali engajado. Agora, a gente vai olhar, então, antes da gente ir para o aplicativo em si, alguém quer fazer alguma pergunta, quer se colocar em relação ao que a gente falou até aqui? Não? Karen, eu Oi. só queria, como vocês trabalham com isso, assim,
Se você pudesse só contar um pouquinho como que isso, ou se isso for para frente, depois vocês falam, mas como que isso tem a ver com aquele vídeo que vocês mostraram lá no começo? Sim, vamos lá. A gente aqui em São José, já há alguns anos, a gente tem as salas bem tecnológicas, sabe? A gente tem não é retroprojetor, ó. Retroprojetor é antigo. A gente tem projetores interativos, tem a lousa interativa com aquela caneta, igual a lá os programas que a gente vê, né? Que o professor consegue escrever, muda a página na tela. As escolas têm tablets, agora tem Chromebooks também. Os professores receberam notebooks, agora ficaram velhinhos, trocamos por Chromebooks. Então, a gente tem um aparato tecnológico nas salas de aula já há algum tempo. Infelizmente, o que a gente percebe é que isso não é o suficiente para o professor fazer uso efetivo da tecnologia em sala de aula. Então, o que acontece muito que a gente vê? Os projetores, apesar de serem interativos, então, por exemplo, você tem a possibilidade de levar para a sala de aula um texto elaborado pelo aluno e consegue fazer a correção, vamos dizer assim, numa atividade bem simples, a correção de um texto ali de forma online com os alunos. E outras coisas que são bastante interativas, por exemplo, fazer um jogo de gamificação, utilizar mesmo o Picklers, são várias possibilidades. Mas o que a gente vê muito na sala de aula é o projetor sendo utilizado como retroprojetor. O professor leva o texto, projeta e, pasmem, às vezes manda até o aluno copiar no caderno uma coisa que não tem função nenhuma. O problema não é a cópia, o problema é o objetivo do aluno estar fazendo aquela cópia, né? Então, assim, a tecnologia em si, ela não muda a sala de aula, ela não torna a aula mais, não torna os alunos mais engajados ou a sala mais interativa, né? Porque o currículo de São José, que foi elaborado a partir da BNC e do currículo paulista, ele traz habilidades que dizem respeito ao aluno participar da aula enquanto protagonista, se envolver, participar, e essa interação necessária para que a gente consiga atingir essas habilidades necessitam que a aula não seja somente aulas expositivas, né? E mesmo tendo todo um aparato tecnológico, isso não garante que as aulas sejam mais interativas. Então, o vídeo foi para trazer um pouquinho dessa reflexão, né? Que às vezes a tecnologia ela é supérflua na sala de aula. Muitas vezes, né? Se a gente não tiver um professor preparado, com objetivos bem definidos do que ele tem que fazer em sala de aula, com um plano de ensino bem definido, com objetivo, sabendo o que ele precisa fazer, a tecnologia não vai servir de nada, né? Ela precisa estar atrelada a toda esse aparato humano, vamos dizer assim. Senão ela não leva a gente a nada. Você quer falar um pouquinho, Ana? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, cara. Tá. Você quer falar um pouquinho, Ana Lúcia? Não? Então tá bom. Bom, então a reflexão era essa, porque a gente vai trazer aqui os aplicativos, isso é muito legal, os alunos gostam muito, envolve os alunos, mas isso não é fator determinante para uma aula bem elaborada, né? Ele é só um recurso, um instrumento dentre outros. Às vezes, dependendo do professor, ele dá uma aula muito melhor com um texto impresso do que com uma ferramenta tecnológica, né? Tudo depende da preparação do professor. Sim, a importância do planejamento. Dri, você continua agora? Sim, continua. Então, gente, eu vou compartilhar aqui a tela, que aí, diante de tudo disso, eu vou dar continuidade, nós vamos vivenciar um pouco da ferramenta que é o título da nossa oficina, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá todo mundo vendo? Vocês estão enxergando direitinho? Agora sim, apareceu. Então, tá bom. Então, nós vamos vivenciar um pouquinho. Antes, eu vou apresentar um pouquinho de tudo aquilo que a Karen falou, né? Eu vou apresentar um pouquinho
Picklers para vocês, né? Então, o que é essa ferramenta, né? Eu gosto muito de falar do Picklers porque ele traz um feedback instantâneo para o aluno. Eu acho muito importante, assim, é o que a Karen falou. A gente acredita muito, né? Aqui em São José a gente tem essa tecnologia na sala de aula. Agora em 2021, depois de todo esse contexto pandêmico que nós vivemos, diante da recomposição das aprendizagens, foi instituída a escola, né, escola de formação de educadores. Então, os professores ingressantes, eles passam 2 meses em formação, 60 dias no mínimo, antes de entrar na sala de aula, para conhecer o nosso currículo e toda a nossa estrutura. E mediante todo esse processo que houve na pandemia, também ocorreu a implementação da Educação 5.0. As nossas escolas, elas estão sendo certificadas, então tem salas, sala maker, agora já não é mais o espaço Google, a sala de informática virou o espaço Google. E o que a gente notou? Essa diferença, porque quando a gente perguntava para os professores qual a diferença da sala de informática e do espaço Google, é para dispensar no espaço colaborativo. Quando a gente pensa em levar um recurso tecnológico hoje para o aluno, o que é mais importante? Né, é desenvolver uma competência no aluno, que ele não seja um consumidor passivo, não levar só o jogo pelo jogo. A gente trazer também uma ferramenta que contribua nessa aprendizagem do estudante. É lógico que tem uma entrevista do Nova que ele fala que o conhecimento hoje ele pode estar num tablet, num colega de sala, no colega ser um parceiro de trabalho ou no próprio aluno. Né? Só que a intervenção e intencionalidade pedagógica do professor, como a Karen falou, planejamento, a gente, né, hoje em dia a gente tem lá, vamos dizer, as habilidades da BNCC, mas transformar elas realmente no objetivo de aprendizagem, de acordo com o contexto e com as necessidades dos nossos alunos, que é o grande desafio. Então, o Picklers, né, ele é uma ferramenta que ele vai ajudar o estudante porque ele traz um feedback. Então, o estudante, ele também pode receber esse feedback. Eu acho que o professor, junto com o estudante, ele pode pensar nessa relação, porque a gente tem que quebrar também aquilo que se tem em torno do erro, porque o erro, ele é o quê? O erro, ele é produtivo, o erro, ele faz parte do processo. Então, o que é o Picklers? O Picklers é uma ferramenta, né, educacional com a proposta de gamificação de conteúdos. Né? É um aplicativo gratuito que permite a correção de testes em sala de aula de forma instantânea, usando cartões de respostas com código impresso e a câmera do smartphone ou do tablet, tá? Basta os estudantes mostrarem os cartões de resposta que são imediatamente computadas. Os cartões possuem imagem que, ao serem girados, indicam a alternativa da resposta. Como os alunos já estão posicionados em seus lugares, a correção é feita em tempo real e o professor já tem esse resultado imediato. Então, por que utilizar o Picklers, né? Picklers. Nossa, hoje eu estou também enrolado com a língua. É uma ferramenta simples que permite aos professores coletar este dado em tempo real sem a necessidade de dispositivo para os alunos. Quando na forma presencial. A gente vai ver que hoje, na época da pandemia, eles também elaboraram uma forma de utilizar, né, esta plataforma, né? Então, eles têm um recurso para utilizar de forma remota, que nós vamos vivenciar agora, ou de forma híbrida. Você pode também, para quem está no online, né? E para quem está na sala, utilizar com os cartões. Para verificações de respostas de rápidos entendimento, para saber se seus alunos estão entendendo grandes conceitos e dominando competências-chave. Proporciona a todos os alunos a oportunidade de participar e se envolver na aprendizagem sem se sentir constrangido. Então, como que eu não sei se vocês já conhecem, eu vou fazer uma breve, né, de como utilizar, um breve tutorialzinho. Então, você vai lá acessar o site e cadastrar-se gratuitamente, tá bom? Depois você pode ir lá com o login, né? Cadastrar com o login do Gmail. Eu tenho 2 contas, tanto no Gmail como pelo Yahoo, tá bom? Depois disso, nós vamos começar aí, vai abrir essa tela em que você tem lá, né? Um novo conjunto, você pode ter uma biblioteca, eu aqui já tenho várias, matemática, projeto alimentação,
nesse aqui. Depois é gerado um relatório, uma planilha de pontuação, e eu tenho algumas classes já. Tem até a nossa oficina de hoje. Então, ao clicar em biblioteca, depois você clica no novo pacote, em que você vai intitular essa nova pasta de atividades. E depois você vai criar, certo? Ao criar ela, depois você pode clicar nesse ícone, né, de uma pasta, você vai criar uma pasta, que ali eu criei uma pasta escrito questionário dentro da oficina 10/10, e a pergunta. Então, como que é quando você vai construir, elaborar uma questão para os seus alunos? Tem aqui a parte de elaborar as questões, você pode fazer de múltipla escolha, pode ser verdadeiro ou falso, você pode centralizar, tem aqui como você justificar, inserir uma imagem, pode inserir som, GIFs, então tem muitos recursos para você colocar, né, para você na elaboração desta questão. Depois, se você quer elaborar, inserir uma nova classe, então você vai lá, onde tem aqui, tá classe, nova classe, desculpa, aqui nova classe, eu coloquei, intitulei oficina 10/10 e criar a aula. Depois você vai inserir os alunos pelo primeiro nome ou pelo sobrenome. Ao lado, vai saindo lá a ordem da turma. Eu coloquei só o primeiro nome ali, só para exemplificar, né? O meu nome, o da Karen. E aí você vai poder classificar, né, a lista que você inseriu conforme na ordem que você inseriu os alunos, classificar por nome, ele sai por ordem alfabética, ou classificar pelo sobrenome. Depois de feito, ele vai aparecer assim, olha, aparece o nome dos alunos e o respectivo cartão de cada aluno. Então, também se você não quiser, por exemplo, que os alunos, quando você for explorar lá no feedback com os alunos, o nome de cada aluno, você pode pôr aluno 1, dar o cartão 1, aluno 2, o cartão 2, e você ter numa outra lista o nome desses estudantes. Também não tem problema. Como você pode desenvolver uma atividade em grupo, ter grupo 1, grupo 2, grupo 3. Você pode personalizar a cor da classe, o assunto, o ano. E aqui, depois, eu já tinha um banco de questões, lembra? Lá na biblioteca. E aí eu posso ir procurando e adicionando as questões que eu quero nessa minha classe oficina 10/10, ou nessa minha aula, vamos supor. E vai aparecer assim, ó. Tá bom? E aí eu tenho aqui, vou adicionando as questões, uma atrás da outra, né? Vai formando uma fila de questões. E quando no presencial, na forma presencial, vamos ver, eu já selecionei todas as questões, elas estão aqui para essa oficina 10/10. Eu vou clicar, né, selecionar ali no Play Now para começar, né? É muito assim intuitivo também para começar os alunos responderem as questões. O que os alunos precisam ter em mãos quando eu estiver fazendo uso desta ferramenta na forma presencial? Eles precisam ter o cartão. Então, para cada respectivo aluno, tinha lá, Adriana, o cartão 1. Então, a gente vê que aqui ao lado, por exemplo, o número identifica a qual aluno pertence esse cartão. E aqui nós temos as alternativas, A, B, C, D. Então, o aluno vai virar para a professora, com a alternativa escolhida, ela deve ficar apontada para cima. O professor precisa de mais o quê? Além de se cadastrar na plataforma, ele precisa efetuar, né, no seu dispositivo móvel, o aplicativo, fazer o login, né? E ele vai entrar lá com a conta dele, o e-mail que ele cadastrou, e aí já saem as turmas. Ele seleciona, por exemplo, oficina 10/10, e a questão que vai estar lá. Neste momento, quando ele começar a aceitar as respostas e ele fizer o login, as crianças vão, os estudantes, desculpa, eles vão apontar, né? Mostrar lá para o professor qual a resposta, né, que ele escolheu, e o professor vai escanear esse QR Code,
bom? E aí, automaticamente, as respostas aí vão aparecendo. Professor, 3 alunos escolheram a alternativa A, que é certa, e lá no próprio celular também tem se o aluno 1, ou se ele colocou o nome do respectivo, né, estudante, tá bom? E como que nós vamos utilizar isso de forma remota hoje? Então, da mesma maneira, tá lá a oficina 10/10, né? Eu tenho lá as questões, eu vou ativar o e-learning para esta turma. Então, ao ativar esse e-learning, vai acontecer, vai pedir o consentimento para o acesso do aluno, tá? Se essa turma tem alunos menores de 13 anos, que é questão de privacidade, na nossa rede, nós temos contas Google para os alunos, né? Toda essa ferramenta Google para os alunos. Então, todos os nossos estudantes do ensino fundamental, eles têm um e-mail institucional da Google, tá? Então, o professor, ele pode fazer a sua sala Google e mandar diretamente para o e-mail dos estudantes, tarefas. Então, a nossa rede, acho que é uma dos clientes, né, que eu não sei se é assim esse termo que se usa no Brasil, que mais contas Googles, né, tem. Então, aqui, aí a gente vai utilizar no remoto, vai ser gerado lá embaixo, olha, um link para todos os alunos dessa sua lista. Você pode copiar em massa todos esses links e enviar lá por e-mail, né, para os seus estudantes, enviar, por exemplo, no próprio, como eu vou fazer com vocês, no próprio chat, e cada um, ao clicar em cima do seu link com o seu nome, vai abrir a plataforma para responder as perguntas simultaneamente, né, em tempo real. Então, aqui, ó, como que o professor, ele vê? Ele vai lá, ele clica lá no e-learning, né? E depois no Play Now, tá bom? E como que aparece a pergunta? A pergunta aparece desta forma para o professor, e quando ele dá o start, ele começa a aceitar as respostas. Aqui ele pode adicionar até um tempo para os estudantes. Então, eu vou parar só da gente de projetar para vocês. Um minutinho. Não sei se eu falei muito rápido, gente. Deu para vocês entenderem? Alguém tem alguma dúvida? E eu vou projetar agora. Deu sim. Deu? Eu não precisava ter tirado aqui. Eu podia ter entrado por aqui mesmo, ó. Então, aqui, ó, enquanto vocês colocaram lá o nome lá no chat, então, para todos os alunos aqui, né, vamos fazer de conta que vocês são os alunos, eu criei um link, eu vou copiar em massa todos esses links e vou colar aqui. E enviar, tá vendo? Cada um tem um link com o seu nome. A Camila, a Ana Lúcia, a Camila Maciel, a Esther, o Geraldo, a Júlia, a Larissa. Então, eu gostaria que vocês clicassem no link, tá bom? Que vai abrir a página. E assim que todo mundo entrar, der ok para mim, eu vou iniciar com as questões, para a gente vivenciar um pouquinho como que é a atividade e como vai ser gerados os relatórios e como é legal essa visualização das questões com os alunos. Aí, quando todo mundo der o ok para mim, eu começo a compartilhar as questões. Posso iniciar? Ana Lúcia deu ok, a Amanda, a Camila. Pessoal, vocês estão conseguindo? Quem quiser também enviar para o seu WhatsApp, acessar pelo celular, né? Que aqui no computador acho que é mais fácil para todo mundo. Priscila, ok.
Mais alguém, gente? Para participar? Todo mundo está conseguindo? Então, acho que eu vou iniciar lá. Mais alguém, gente? Ana Lúcia, Amanda, Camila, Juliane, Priscila. Então, eu vou iniciar lá a questão. Então, eu vou pôr jogue agora. Eu vou começar, eu vou colocar o temporizador, tá bom? E vou aceitar as respostas. Pronto. Agora eu vou para a próxima pergunta, gente. Vamos lá. Não saiu do link, tá? Pronto. Já acabou, vai acabar o tempo. São 4 perguntinhas só. Próxima questão. Legal. E nossa última questão. 20 segundos. Muito obrigada. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Vou voltar a compartilhar para a gente explorar um pouquinho dos resultados. Vocês estão enxergando, gente? Sim? Então, a gente vai aqui, ó, nos relatórios, tá bom? Então, nós vamos na oficina 10/10. E nós temos aqui, olha só. Então, nós temos as perguntas. Deixa eu ver a pergunta. Aqui do dia 11. Certo? Nós temos aqui as perguntas, acabou que saiu repetido aqui, gente, porque eu já tinha feito testado hoje, tá? Então, nós temos aqui, quando aparece o percentual, tá bom? De acerto da questão, e a gente pode ver também a evolução, são só essas 4 primeiras questões, tá, gente? Aqui. Então, a gente pode ver o percentual de acerto aqui das questões, acho que aqui acabou ficando um pouquinho repetitivo, tá? Repetir um pouquinho, essas são as duas, tá? Essas questões aqui, não, elas foram antes, são essas aqui, agora essas 4 questões, tá bom? E a gente vê aqui 67% de aproveitamento, 83% de aproveitamento nesta questão, 67% de aproveitamento dessa questão. A gente pode olhar aqui o aproveitamento do aluno. A Ana, por exemplo, a Amanda, ela teve 75% de aproveitamento, né, de acerto. E a gente vê o relatório dela aqui, a gente pode ver o relatório da aluna individualmente, tá? Que ela acertou 3 de 4 questões, ela errou uma e acertou 3 questões. A gente pode ir aqui, ó, na Júlia, que foi 100%, todas as questões corretas. A gente pode, vamos supor assim, na Luna, e a gente pode verificar, fazer. Eu acho que é bem legal, porque o professor tem a visão tanto do aluno, quanto
né, do próprio conteúdo ali que ele tentou, né, lá a habilidade da questão, do conceito que ele queria saber se o aluno realmente se apropriou, se ele precisa retomar, se ele precisa de um aprofundamento. E é bem legal que isso acontece do tempo real dos estudantes. Quando a gente entra também, né, quando a gente retorna também, deixa eu ver aqui como eu queria mostrar para vocês. Ali a gente, então a gente pode verificar bem esse relatório dos estudantes, eu acho que é uma maneira assim bem legal da gente ver tudo isso quando a gente retorna, né? Aqui, e aqui também sai o relatório também direitinho. Então, eu acho que é uma ferramenta bem legal quando a gente vê aqui, né? Quando a gente tem essa possibilidade de trazer essa ferramenta que a gente também pode trabalhar no modo offline. Você pode enviar para o aluno, agora a gente não vai explorar, ele envia as respostas e depois, num outro momento, você colhe os resultados com os estudantes. Também é bem legal a ferramenta. Eu queria só mesmo que vocês vivenciassem, vou parar aqui de compartilhar, tá bom? E alguém tem a Tânia brincou, por isso eu escolhi humanas. Não, gente, aqui a gente tá. É para ser rápido e é mesmo para assim ter assim só. Eu sei que é uma vivência muito rápida, mas para a gente ter uma noção, acho que é bem legal. Alguém é. O meu começou, mas parou no meio e não consegui terminar. Fiz até onde foi. Legal. E aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa em relação. Eu acho que esse aplicativo ele traz esse feedback instantâneo e ele é bem legal até para a gente explorar isso com os nossos estudantes. E a gente pode também fazer uma atividade em grupo e fazer, igual eu falei, grupo 1, grupo 2, grupo 3, colocar um cronômetro para eles discutirem, né, a questão da proposta que vocês colocaram para ele, tá bom? É bem legal isso que a Adriana falou. Aqui a gente fez rapidinho, mas na sala de aula, vocês podem parar, esperar o aluno responder, né? A Ana Lúcia está falando. Tem muitas formas de usar, pode parar na questão errada, conversar, pedir para repensar, né? Fazer ali tantas pessoas erraram essa, o que está acontecendo? A correção é muito importante também nesse processo, né? E no presencial, né, Dri, é bem legal, porque quando eles levantam a plaquinha e a gente passa o celular, né, porque eles levantam a plaquinha e você vai lendo as plaquinhas com o celular, parece meio mágica, assim, né? Porque é muito rápido, vai aparecendo a resposta no projetor. Então, projetor, eles né? ficam muito entretidos, né, Adriana? Eles ficam, e às vezes a gente fala assim, não vou, também você não precisa no momento revelar na hora, né? Você pode revelar depois, e você pode revelar só o percentual que acertou, você não precisa revelar o nome dos estudantes, né? E aí, quando você traz também, você pode trazer por que será que todo mundo respondeu mais a alternativa B ou não a A? Né? Qual será o que levou ao erro? O que será que está acontecendo? Por que você pensou desta maneira, né? Lá nós tínhamos lá quando a quantidade A, que era lá eram 500 ml, você podia ser 2/4 ou 1/2, tinham duas respostas corretas, né? Não tinha uma única resposta que era correta. E você trazer essa problematização para os alunos. Por que duas estão corretas? E por que 2/4 também podem equivaler a 500, né, ml, né, mililitros. Então, a gente pode utilizar por uma gama, né, de problematizações e realmente essa intervenção, essa socialização das diferentes estratégias, dos diferentes modos de pensar do estudante. Então, você usar essa ferramenta para um momento assim de reflexão também para os alunos. É muito legal. Eu falo que sempre a gente fala que o feedback é muito importante. E eu acho que essa ferramenta é para o professor um feedback também e para os alunos. Eu acho que o aluno também se corresponsabiliza e ele também ele se percebe também como ativo, né, nesse processo de aprendizagem, né, corresponsável. Então, isso é muito legal também.
E assim, pensando no acompanhamento da aprendizagem dos alunos, né? Porque o Plickers, ele vai muito além de engajar os alunos na sala, né? Ele consegue dar para o professor, trazer para o professor um panorama da sala muito rápido ali. Então, mais do que saber quantos acertaram e quantos erraram, isso que a Adriana está falando, assim, ele consegue saber o que eles erraram, né? Então, o professor consegue saber, 15 acertaram, 5 erraram. Mas esses 5 que erraram, erraram o quê? Então, assim, para além daquilo ali na sala de aula, depois ele fica com esse relatório e ele consegue fazer um levantamento, fazer um estudo ali e entender na sala o que os alunos não estão sabendo, para ele se reorganizar no planejamento, né? E o que é mais importante, eu falo sempre assim, quando a gente utiliza essa ferramenta com os professores, é importante pensar nas alternativas das respostas. Por quê? Porque você vai pensar assim, olha, qual possível, a gente fala muito assim, não vamos dizer, por exemplo, assim, pensar tanto, mas nos destratores mesmo, nos possíveis destratores, né? E até o aluno justificar, e muitas vezes você percebe ali, né? Olha, puxa, a maioria da sala respondeu desta forma, por que será e não era a forma correta, né? Quando a maioria eu tenho um aluno que respondeu também 2/4 e 1/2, a gente vê ali também, né, que tem alunos que já conseguem fazer, né, lá a equivalência das frações, outros ainda não. Então, e aí, possíveis discussões, você pode ali, naquele momento, é um momento tão rico, você pode fazer lá um texto de apoio, que a gente fala muito, né, mas um apoio em relação às frações equivalentes, que a gente fala muito disso em língua, mas em matemática também muito importante. Então, e você pode usar tem N possibilidades. Então, quando a gente fala, ela não é só para avaliação. A gente fala de avaliação, mas a gente fala no sentido de uma avaliação de acompanhamento da aprendizagem, numa avaliação formativa, numa avaliação processual, tá bom? Então, é isso, gente, que eu Podemos queria... continuar aqui, Dri? Podemos continuar? Alguém quer fazer uma colocação? Então, tá bom. Muito obrigada pela participação de todos. Eu tive um problema aqui, vou ter que logar de novo, só um minutinho, gente. Você quer que eu compartilhe? Vou passando para você? Pode ser, Dri. Pode? Pode. Então, eu compartilho. Saiu, a hora que eu caí, saiu do meu e-mail. Já voltou. Quer que eu continue? Pode ser. Tanto faz. Bom, então, para a gente continuar, nós trouxemos aqui algumas reflexões. Só um minutinho, gente. Pronto, vocês estão vendo? Adriana, você está vendo aí a tela? Sim? Tá. Sim. Bom, então, algumas reflexões que a gente trouxe, né? Então, os elementos da gamificação no ensino são vários. Então, nós trouxemos aí alguns. Curiosidade ou mistério podem incentivar o engajamento. Então, quando eles estão curiosos ou tem ali uma coisa diferente, eles participam mais, né? Progresso e feedback, ele consegue acompanhar as conquistas e elas mostram para os alunos o caminho que foi percorrido. E isso deixa ele orgulhoso, né? Então, acertei tanto ou errei tanto. Esse progresso e feedback dão uma medida para ele do que ele está indo bem e o que ele não está. A pressão do tempo, né? Então, assim, você tem um prazo para responder aquela questão. Estabelecer um prazo de tempo pode transformar uma atividade em algo mais divertido, ajuda no foco em relação à atividade e garante a entrega no prazo. Por que é divertido? Porque, eu terminei, eu não consegui, né? Gera ali uma movimentação na sala. Tem aí, então, uma competição que pode transformar as atividades em algo mais divertido e social.
Os estudantes estão mais motivados a completar atividades antes dos seus colegas. Quem vai fazer mais rápido, igual lá no Kahoot. Não basta responder certo. Quem responde mais rápido passa na frente no ranking. Os times, a competição entre times é uma ótima ferramenta para balancear diferentes níveis de competência, trabalhar na cooperação e construir habilidades de trabalho em equipe. Então, quando o aluno trabalha em times, ele consegue, mesmo que ele não tenha muita habilidade ali, seja em matemática ou em português, ele consegue aprender com os colegas, né? E isso é muito estimulante para ele. A customização. Esse elemento oferece aos alunos alguma liberdade para fazer customizações em seus projetos ou atividades. Oferece uma maneira do estudante aplicar um pouco da sua personalidade e originalidade às tarefas. Então, por exemplo, eu tenho ali um avatar, né? Mesmo no Kahoot lá, a gente consegue trocar aquele bichinho. Tem plataformas que você consegue montar o seu avatar, né? Então, a plataforma Khan, por exemplo. Você monta ali um avatar que você ache mais divertido, em algumas você consegue fazer um que é mais parecido com você. Algumas plataformas, essa customização, você consegue fazer os exercícios no seu tempo, no momento em que você está mais disposto a fazer. Então, ele consegue customizar algumas coisas ali. Exploração. Esse elemento permite que os alunos explorem tópicos ou assuntos específicos com maior profundidade. No Plickers, não necessariamente, mas em outras plataformas, então, vou citar novamente a Khan, né, a plataforma Khan. Ele consegue, eu estou aprendendo sobre um assunto específico e eu tenho alguns itens ali que eu não entendi. Eu consigo me aprofundar. Tem vídeos, eu posso pedir para fazer mais exercícios daquele conteúdo, então ele consegue explorar. Compartilhamento de conhecimento. Compartilhar conhecimento oferece aos estudantes uma maneira de compartilhar o que aprenderam com seus colegas. Então, mesmo ali no Kahoot ou no Plickers, ele consegue, ao longo da atividade, ir compartilhando com os colegas o que ele está aprendendo. E tem desafios, que eles adoram desafios, né? Desafios motivam os alunos a aplicar o seu conhecimento, encorajando-os a completar objetivos, mesmo quando têm dificuldade para atingir suas metas. Não podem ser muito difíceis, nem muito fáceis. Então, em relação ao desafio, a gente tem que ter sempre muito claro assim, que não pode nem ser muito fácil, que ele não se estimule a fazer, e nem muito difícil, que ele ache tão difícil de alcançar, que ele desista. Então, tem que ter um desafio possível para ele. Votação e voz. Votar o que fazer em sala oferece aos alunos um senso de autonomia e protagonismo. O professor pode oferecer 2 opções de leitura e pedir para que os alunos votem na que preferem para a atividade. Então, eu tenho que fazer 2 leituras. Uma eu vou fazer nessa aula e a outra eu vou fazer na próxima. Então, eu posso dar a opção para eles de escolher, ou escolher 2 atividades. Mesmo que eu vá fazer as 2 atividades, eles só vão decidir qual vai ser primeiro. Isso já dá a eles um senso de protagonismo que os torna mais engajados. Placar classificatório. Placares classificatórios são um recurso visual para mostrar o progresso dos alunos em alguma atividade. Evidencia quem está indo melhor e motiva os outros a melhorar, né? Missões. Missões desenvolvem uma série de desafios que os estudantes precisam completar para atingir um objetivo. Pode ajudar a atingir objetivos mais complexos através de tarefas menores. Quem acompanha aí jogos de videogame, não sei se alguém aí gosta de jogar ou se tem filho, eu tenho um filho que adora videogame. A grande maioria dos jogos de videogame tem missões, né? Então, você tem que completar uma missão para ir para a próxima etapa. E eles adoram esse tipo de desafio, né? Então, as possíveis contribuições da gamificação em sala de aula. Então, ela reaviva o interesse e a motivação dos alunos, ela traz dinamismo ao aprendizado, ela melhora a autonomia do aluno. Eu vou colocar aqui para vocês um trechinho desse vídeo, bem curtinho, que ela vai contar um caso real envolvendo adultos e não crianças ou adolescentes, que é bem interessante, é bem rapidinho. Vocês estão ouvindo? Certo. Sim. Agora que entendemos como são feitos os jogos e o porquê deles serem tão viciantes, como vamos aplicar esses conceitos na sala de aula? Vamos focar nossos esforços de gamificação em algumas falhas sistêmicas da educação brasileira.
o sistema de pontuação e recompensa, a expressão da individualidade e a autonomia, iniciativa e engajamento. O sistema de pontuação e recompensa. Hoje os nossos estudantes entram em sala de aula sabendo que o bimestre vale 10, por exemplo. E a partir daí, a cada erro cometido, a sua nota vai sendo reduzida até atingir a média final. Não fez trabalho? Perde nota. Não fez tarefa? Perde nota. Errou alguma coisa na prova? Perde nota. Esse método está errado desde a sua concepção, pois estimula o feedback voltado para a falha. O que nós precisamos é de um método focado no sucesso do aluno. Ao invés de penalizarmos nossos estudantes pela falha, por que não os premiamos pelo sucesso? Podemos usar conceitos de jogos como experiência, níveis, troféus e medalhas dentro das nossas salas de aula. Programas de milhas de companhias aéreas e programas de pontuação de cartões de crédito entram nessa categoria da gamificação, com relativo êxito. Mas tem um exemplo que eu acho mais interessante. Em 2010, a cidade de Estocolmo fez uma aplicação experimental de teoria dos jogos proposta por Kevin Richardson. Em um dos radares da cidade, foi aplicada a seguinte lógica. Se um motorista cruzasse o local acima da velocidade permitida, ele seria multado normalmente. No entanto, caso nesse mesmo cruzamento o motorista passasse no limite de velocidade ou abaixo, ele era premiado automaticamente com um bilhete de loteria, onde o prêmio sorteado é justamente o valor das multas dos motoristas infratores. Foi genial. Nem precisa falar que deu certo. Durante o experimento, 24.857 carros passaram pelas câmeras e a velocidade média do trecho foi reduzida de 32 km por hora para 25 km por hora. Uma redução de 25% na velocidade média, sem ter que realmente mudar quase nada. Ao invés de penalizar quem faz errado, premie quem faz tudo certo. O desejo de ganhar algo é engajador, muito mais potente do que o medo de perder. Bom, isso é uma experiência que mostra o quanto o desafio é engajador, né? Antes da gente ir para o próximo slide, para o encerramento, a Adriana quer finalizar com vocês o relatório de hoje, que naquela hora que ela mostrou estava junto com o do anterior. Você quer mostrar, Adri? Eu vou mostrar, gente, senão ficou um pouco confuso, eu peço desculpas. E aí eu vou mostrar para vocês o relatório. Deixa eu só mostrar aqui. Tá compartilhando? Sim, então vamos lá. Quando aquela hora, senão ficou um pouquinho confuso, porque você só pode pegar o da semana ou do mês. Então, se você lançar uma pergunta, né, uma questão, como uma diagnóstica, e depois de um tempo você quiser retomar para ver se o aluno realmente conseguiu se apropriar desse conceito, você tem um relatório. Então, ali estava no Wiki, hoje é no dia de hoje. Então, nós temos aqui a resposta só do dia de hoje, que foi agora que vocês responderam, né, às 22, 21 minutos atrás. E nós temos aqui, olha, na primeira questão, 67% de aproveitamento, 80%, né? Então, nós temos aqui, e depois nós temos o relatório de cada aluno. Então, a gente pode não só escolher por semana, por mês, né? E pelo dia. Então, acho que é bem interessante, né? Hoje seria só do nosso dia mesmo, para a gente retomar isso, que aquela hora, se não ficou confuso, só para eu mostrar que eu não explorei aquela hora com vocês. Então, hoje seria o nosso relatório de hoje das pessoas que participaram, né, do questionário, tá bom? Odri, aproveita que você está compartilhando, coloca lá na apresentação, na página da tirinha, que daí a gente já encerra. Vou. Aqui, certo? E aí, gente, uma última reflexão, né, que a gente trouxe, Peraí que a Adriana vai chegar na tirinha para a gente falar um pouquinho. Aí. Então, essa tirinha diz o seguinte, né? Então, Deus olha para uma criação, né? E fala: finalmente terminei o ser humano. Agora vamos dar vida a ele e dá um erro. A tecnologia às vezes deixa a gente na mão
E então, como eu já disse antes, ela não resolve tudo, né? Ela é só uma ferramenta. Envolve muitas outras coisas, né? A tirinha aí é só uma brincadeira, mas a gente não pode ficar dependendo dela. E aí, a última coisa, você passa, Dri? A gente trouxe aí um link, se vocês puderem acessar, eu vou colocar ele no chat também, se vocês puderem acessar, para vocês avaliarem para a gente a oficina e dizer para a gente o que vocês acharam. Aqui depois, o meu microfone tá aberto, Karen? Tá aberto. Tá? E a gente trouxe também um aqui para saber mais, tá? Que nós utilizamos até para elaboração da nossa formação, que são esses livros, né? Sobre gamificação, tá bom? E a gente agradece a participação de todos hoje na nossa oficina. E a gente queria deixar aqui uma palavra aberta agora, né? Se vocês quiserem trazer algumas contribuições. E eu coloquei aí também o link da avaliação para vocês avaliarem para a gente, tá? E é isso. Muito obrigada, A gente. gente queria agradecer, muito obrigada, né? Já um tempinho aí, a gente deixou esses 15 minutos finais para vocês, uma palavra aberta, se vocês quiserem compartilhar também alguma, se alguém já usou, né? O Kahoot, Picklers, para vocês compartilharem com a gente. Esse é um momento, acho, de muita mais de trocas de experiências, né? Aqui. Eu vou começar aqui, meninas. Vocês que estão aqui já estão agradecendo, mas vamos aproveitar das meninas, né? E também, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Eu vi que a Priscila falou, eu não conhecia, né? E tem gente aqui que também tinha falado antes no chat, né? O quanto a ferramenta é interessante. Então, eu quero desde já parabenizar a Karen e a Adriana. Eu sou muito entusiasta, né? Sou professora de tecnologia, não foi à toa que me colocaram aqui. Sou muito entusiasta, né, do uso da tecnologia, mas como a Karen trouxe, né, gente, de uma forma muito crítica, assertiva, intencional, né? Acho que isso é fundamental. E aí eu queria perguntar para vocês, porque assim, né? Quando a gente organiza uma aula assim, ela dá trabalho, né? Sim. Como que é para vocês isso, né? Essa relação de como ela dá trabalho, se vocês compartilham com os colegas, eu vejo que vocês trabalham juntas, né? Como que é essa relação? Até porque a gente sabe que a carga horária do professor é pesada, mas, por exemplo, a gente fez uma aula aqui super leve, super, né, interessante. Não sei, meninas, o que vocês acham? Enquanto eu lanço essa primeira pergunta, façam aí os comentários ou alguma pergunta que vocês queiram fazer para elas. Tem que aproveitar que elas estão em campo. Eu acho assim, né? Eu vou falar da minha experiência. Então, assim, lá na escola de formação, a gente trabalha muito com os professores ingressantes e também eu acabo eu trabalho no curso de pós-graduação, que é online, das 8 às 2. Então, o que eu penso muito, né? É como um aluno. A gente pensa sempre em partir de uma problematização, e a gente fala sempre de partir de tarefas investigativas. Então, onde o aluno ele vai usar de estratégias para explorar e depois a gente sistematizar. Como eu acabo tratando muito mais na parte de matemática, então a gente faz muito isso. Que a gente fala que são tarefas pouco estruturadas e depois a gente conceitua que ele vai aprender as estratégias e o recurso, e sempre no final das formações a gente traz um recurso tecnológico para o professor vivenciar esse tipo. Por exemplo, quando a gente trabalha assim, o plano, essa última que a gente fez do plano cartesiano, depois a gente trouxe o word wall que tem, depois a gente traz um GeoGebra, a gente pensa muito nisso. Então, eu acho que sempre a gente partir de uma aula que não seja mais expositiva, que eu acho que isso não cabe. Então, quando a gente traz até hoje, como a gente trouxe, de uma maneira mais leve, trazendo dentro do contexto, trazendo uma atividade prática em que a gente possa vivenciar também, tanto para nós, enquanto professores e profissionais,
também fica muito mais leve e muito mais significativo. Eu acho que a gente pensa muito na homologia dos processos, desse professor, né, ele conseguir transpor isso, dentro, lógico, do contexto dele, para a sala de aula. E assim, em relação ao tempo do trabalho do professor, a gente tenta trazer esse tipo de demonstração, porque a gente sabe que o professor não tem tempo de ficar buscando ferramentas e entendendo, como que funciona isso. Então, trazer dessa forma. Então, você consegue usar isso para isso e utilizar com ele na formação, é uma forma de ele experienciar aquele aplicativo, e aí ele já sai dali sabendo como para levar para a sala de aula. Sim, a gente Mas é um desafio sempre muito grande a tecnologia, né? Até porque às vezes você tem lá todos os instrumentos em sala e a tomada não funciona, o computador não liga, e a gente sabe que às vezes em sala de aula você fica ali numa sinuca de bico, como diria, porque você está ali com o negócio que não funciona, os alunos são 30 alunos ali conversando e querendo fazer outra coisa, é sempre muito complicado para o professor. O que a gente faz enquanto secretaria é buscar dar o suporte, ter sempre alguém para ajudar a ligar, fazer funcionar se o negócio não está dando certo, buscar apoiar o professor nesse sentido. Eu acho que também o que a gente... É muito importante, viu, que você falou, Karen, porque o professor, ele já não tem muitas vezes o domínio. E mesmo nós aqui, meninas que estão aqui com a gente na aula, às vezes a gente usa muito a tecnologia, mas não tem o domínio na sala de aula. E aí começa a dar errado, você fala, meu Deus, e aí você desiste, né? Então, às vezes, não é nem que o professor não quer usar, mas dá, às vezes, né? E sempre dá, né? A tecnologia. Então, se apoiar, se ajudar, como você está falando, eu acho que é fundamental. Fundamental. Desculpa, Adri. A gente tenta também oferecer para o professor alguns cursos fora do horário de trabalho, só que assim, nem todo mundo consegue fazer, né? Professor às vezes tem 2 empregos, enfim, mas tentar dar esse suporte é o mais importante. Então, por exemplo, quando a gente manda, muitas vezes, quando a gente faz uma formação com um orientador pedagógico, por exemplo, a gente já manda até o formato do slide pronto para ele poder usar na escola, sabe? Às vezes manda para o professor. A gente fez agora uma sequência didática de português, por exemplo, que a gente mandou para a escola. Até os slides a gente já mandou meio pronto só para ele personalizar. Porque a gente sabe que a gente consegue, às vezes, um tempo, que a gente tem um tempo para sentar ali e elaborar, que nem sempre o professor tem, porque ele está em sala de aula, né? Então, a gente busca facilitar a vida do professor para que ele consiga inserir a tecnologia na sala dele. Então, e a gente faz muito isso mesmo, esse percurso, a gente também agora ofereceu um percurso formativo de matemática, onde a gente fez um repositório para os professores. Então, as atividades que eles vivenciaram, os links das propostas, né, as ferramentas todas, então a gente e depois eles trazem, eles compartilham, então a gente pensa muito nessa homologia dos processos e também eles compartilham, né, eu acho que isso é muito importante. Eles compartilham assim, olha, o Chromebook, às vezes o espaço Google está sendo utilizado, mas aí as crianças são de 1º e 2º ano, então qual foi a ação que a minha escola teve? O Grêmio, ele ajuda, ele vai lá, ele ajuda, nesse dia o Grêmio Estudantil vai lá com os carrinhos do Chromebook, ajuda as crianças a logarem, então a gente vê que as escolas também têm essas estratégias para auxiliar o professor também a utilizar esse recurso, né? Então, é muito legal isso. E os alunos acabam que sempre tem aquele aluno também que eles comentam que é mais pertinho, aí acaba ajudando o outro coleguinha. Então, cria também um processo muito colaborativo entre as crianças, né? Que é bem legal. Que bom. Pessoal, eu não sei, meninas, eu acho que a gente já poderia ir encerrando, né? Se mais alguém não quer falar mais nada. Eu, da nossa parte, queremos agradecer imensamente vocês pela disponibilidade, pela leveza, né? E por nos trazer não só a ferramenta, mas fazer esse exercício também com a gente, né? De experimentar, porque eu acho que quando a gente faz isso, a gente realmente acredita na potência da tecnologia e fala, bom, eu posso fazer, né? Então, não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, senão ia passar a palavra para vocês para se despedir, mas ia pedir também, se alguém quisesse abrir a câmera, mas para a gente poder tirar um print, né, da nossa aula, eu acho que isso é tão gratificante.
Então, estamos aqui nós três, Karen, Adriana e eu. Se alguém mais quiser abrir a câmera para a gente... A Camila. Oi. Essa. Elas estão todas aí. Então, a gente vai tirar, então, uma foto. A Camila, outra Cacá, isso. Vamos lá, gente. Para a gente Você é tirar professora uma foto. delas? Eu fui professora delas no primeiro você semestre. foi. Legal. Tem alguém do sexto? Porque eu não me lembro agora. Acho que não, né? No sexto também comigo elas ficam. A Tainá, eu lembro, ó. Então, falta só a Esther. Não sei se a Esther vai querer abrir. Esther, senão a gente tira a foto. Todo mundo falando Mackenzie. Pronto, tirei. Depois eu faço chegar a vocês. Meninas, a palavra é de vocês para despedida. Só tenho realmente a agradecer. Eu queria só agradecer, que bom que vocês gostaram, espero que tenham gostado. E foi muito legal, foi muito divertido, assim, preparar e estar aqui. Para a gente é uma novidade aqui no Mackenzie, a gente está no segundo semestre do doutorado e a gente não tinha participado de um evento assim, então foi bastante legal. Obrigada pela participação de vocês. Também queria agradecer a oportunidade, foi muito legal participar, né? A primeira vez que a gente está participando de um evento aqui pela Mackenzie, agradecer as meninas, acho que a Sheila, a Miriam, né? Que estavam também sempre mandando e-mail para a gente. Agradecer, professora, muito obrigada, Ana Lúcia, e todas as meninas aqui, né? Meninos também que participaram, viu? Foi um prazer. Um beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau.